vai dando uma orientação gradativa, né, para o praticante progredir no caminho do Dharma. A gente já viu, então, as orientações que são dadas para os praticantes de, digamos, de menor potencial, de potencial médio e de potencial elevado. A gente explicou já do que se trata isso. Nesse percurso todo, então, a gente viu, de uma forma abreviada, né, toda a reflexão sobre as preliminares comuns, né, a existência humana, impermanência, lei do karma, insatisfatoriedade do samsara. A gente viu toda a lógica dos 12 elos das causas interdependentes que geram o ciclo de sofrimento do samsara. A gente falou, então, sobre a bodhicitta da aspiração, o cultivo do amor-bondade, da compaixão. Depois a gente falou sobre a bodhicitta da aplicação no contexto das 6 paramitas, aí já envolvendo os praticantes de um potencial elevado. E aí a gente viu, então, o paramita da generosidade, ética, paciência, diligência, meditação, e agora a gente está na prajna paramita, a paramita da sabedoria. Na paramita da sabedoria, que é a contemplação 52, a gente passou... Assim, a paramita da sabedoria está diretamente relacionada, né, a verdadeira capacidade de compreensão da realidade num sentido útil, né? E diretamente relacionada à paramita da sabedoria está o atributo da vacuidade, né? Como sendo um dos atributos da natureza da mente. Não é que na prajna paramita, na paramita da sabedoria, a prática esteja única e exclusivamente relacionada ao reconhecimento da essência da mente, o aspecto vacuidade. Não é que seja só isso, mas isso digamos, é um conteúdo extremamente importante, particularmente importante na prática da paramita da sabedoria. Então, o que o Taranata vai trazer aqui são diferentes formas de contemplação para você exercitar a possibilidade de reconhecimento do aspecto vacuidade da natureza da mente. E, a partir daí, então, ele vai sucessivamente, como eu falei para vocês, na prática de Relaton, de meditação analítica, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa prática da paramita da meditação tem a ver com a calma mental, com a prática de Shiné, que a gente já viu na semana passada. Apesar de utilizar o foco, a plena atenção, né, mindfulness, como um recurso, o objetivo não é desenvolver só foco. O objetivo com a prática de Shiné é estabilizar a mente. Por meio da plena atenção, eu vou estabilizar a mente, criar a ambiência necessária para que, com a mente mais estável, eu possa olhar para a própria natureza da mente e reconhecer a sua essência, a sua natureza, né? Então, e eu falei para vocês, o Kalu Rinpoche mencionou isso, é importante conjugar, né? Shiné em relação à prática de Shamatha e Vipassana e tal. Eu estabilizo a mente e olho para a mente, né? E aí, esse olhar para a mente, a gente faz a partir da meditação analítica, como eu falei para vocês, mas não numa lógica discursiva de análise da mente. É muito mais sutil, é suave. Digamos, são ângulos diferentes que eu olho para essa mente, né? Infelizmente, o português é diferente do tibetano e, às vezes, a gente tem que chamar pelo mesmo nome coisas que são diferentes. Quando a gente está falando em natureza da mente, a gente está falando em Deshenpo e Sen. A palavra aqui é mente do mesmo jeito, mas não são exatamente a mesma coisa. Isso que a gente chama de mente, essa experiência que eu tenho da realidade a partir das minhas faculdades sensoriais, essa mente a qual eu estou presa, no fundo, ela se manifesta no Dharmata, mas ela, em última análise, não é a mesma coisa. Dificuldade da língua portuguesa em conseguir encontrar uma terminologia que ajude a nossa compreensão. Mas, enfim, vamos deixar isso um pouco, talvez, mais para frente. O fato é que, então, na prática de
da Prajnaparamita, a gente vai olhar, né, fazer a meditação analítica e olhar para esse nosso, digamos, entre aspas, objeto de investigação, que objeto não é, né? A gente acha que é um objeto e quando o Rinpoche fala assim que a gente precisa transcender uma mente fixada, né? Essa fixação que a gente tem na existência de um eu, na existência de uma mente consolidada, na existência dos fenômenos, é tudo isso que a gente vai querer transcender. Transcender a fixação da mente é transcender essa maneira de se relacionar com a realidade, tomando as coisas por aquilo que elas não são. E daí porque essa noção da realidade como uma lógica, como algo sendo uma delusão. E eu falei para vocês a diferença entre delusão e ilusão. Na ilusão, quando eu estou vendo um mágico fazer mágica, eu vejo ali, né, ele esconder uma bola e daí por diante, eu fico impressionado, mas eu sei que ele está fazendo uma mágica. Aquilo é uma ilusão. A delusão é quando eu tomo como verdade aquilo. Eu acredito naquela realidade da mágica como sendo verdadeiramente real. Isso é uma delusão, diferente da ilusão. Então a gente toma a realidade por aquilo que ela... Toma a realidade e toma a si próprio por aquilo que não é. E acredita nessa realidade. E passa a vida e outra vida experimentando a realidade a partir de uma lógica de sofrimento. Isso é samsara. A ideia, então, é olhar para isso a partir de vários ângulos diferentes. A gente viu na contemplação, há 2 semanas atrás, né, da ausência ou da vacuidade do eu da pessoa. Então, assim, eu imagino que tem uma pessoa aqui, que é o Lama Wangdu, e tem um eu aqui por trás, um eu sólido e daí por diante, que a gente chamou de manas, ou uma espécie de sétima consciência na perspectiva Chitamatra e Shenton, se eu não me engano também, que é essa noção de um eu, né? E a gente viu que, onde é que está esse eu? O eu está dentro do meu cérebro, está fora, eu posso enxergar ele, enfim. A gente vai olhar para esse conceito, porque esse eu é um conceito, para ver se ele existe ou não existe. E a gente se depara, então, com uma condição sem resposta. E aqui que é o importante. Eu mencionei para vocês isso na semana passada e o Rinpoche ontem falou sobre isso também. Eu vou ler uma parte aqui mais adiantada do texto do Taranata que aponta para isso. O fundamental nessa perspectiva da meditação analítica não é encontrar uma resposta, mas é perceber que, ao final, sim, não tem, você chega a um vazio. Esse é o aspecto da vacuidade. Isso é vacuidade. É que rápido eu volto de novo a me prender a pensamentos, daí por diante. Mas quando eu olho para a mente e tipo, como assim? Entra numa lógica do absurdo. Tipo, sabe? Isso é a vacuidade. Porque mas não é um do tipo não há nada, é um vazio. Não é um do tipo cair desacordado. É um como assim? Mas é um como assim lúcido. Porque ao mesmo tempo em que é vazio, há uma capacidade de lucidez que enxerga esse vazio e não consegue nomear, porque a vacuidade está para além do conceito. Tudo aquilo que eu construo a partir de uma perspectiva discursiva já é uma forma de consciência mental se manifestando nessa mente. Eu já saí dessa noção dessa condição da vacuidade pura, entende? Já existe um eu identificado com o pensamento e daí já entrei de novo no samsara. Mas toda vez que eu me deparo com esse e que é lúcido, porque se não fosse lúcido não haveria esse seria nada, seria tipo nada e não é nada. Assim como a mente ela é insubstancial, os pensamentos surgem. Assim como nesse momento não há pensamento, onde não há pensamento, há o quê? A qualidade de lucidez, de conhecer. Esse é o aspecto vacuidade e claridade da mente, ou capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta, essa habilidade de conhecer, né, da mente, de lucidez.
presente. E esse conhecimento sem obstrução, né? União de vacuidade e claridade. Para nós aqui, é ir se familiarizando com esse aspecto com esse aspecto vacuidade. Então, a gente olha para isso por vários ângulos até chegar no... E aí, nesse momento, eu relaxo. E fico, e permaneço lúcido, tranquilo, suave, no estado natural da mente. O Mingyur Rinpoche vai dizer, be with the gap. E depois, bom, enfim, depois os pensamentos vão surgir, você pode se distrair, daí por diante, então, volta para a análise. Tá, mas aqui a gente está tendo uma guiança específica sobre a análise, então a gente pega uma perspectiva específica para analisar. Então você volta de novo com os recursos que a gente tem para cada meditação para voltar a analisar. Tá, mas é isso. E depois estabiliza a sua mente. Depois, não é isso mesmo. E fica tranquilo. No estado natural da mente. Sem discurso, sem pensamento. A linhagem Gelupa vai fazer isso por meio escolástico, do debate intelectual, até chegar no momento onde não há mais resposta. Digamos, é um momento de exaustão mental que te coloca na cara do gol com a vacuidade. Para nós, isso na linhagem Nyingma, na linhagem Kagyu, Champa, Karma, enfim, a gente faz isso por meio da prática. Então você, na meditação, de novo, chega um momento onde é isso. Estado natural da mente e lucidez. Como eu falei para vocês, gente, isso é tão óbvio, está tão na nossa cara, mas parece tão simples, tão banal, que eu deixo escapar toda hora e não dou valor e não reconheço. Essa é a joia que realiza todos os desejos, que a toda hora escapa da minha mão. E é isso que aos poucos a gente vai exercitar aqui nessa parte dos ensinamentos do Taranata. Então, primeiro a gente olhou, né, a ausência, né, a vacuidade, a ausência de um eu da pessoa, né, dessa pessoa que eu entendo que é e daí por diante. Semana passada a gente viu a ausência do eu, né, a ausência do eu, o que se quer dizer aqui, né, como eu falei para vocês, a ausência de uma entidade, de algo que exista de maneira inerente. O eu dos fenômenos. Acho que a gente viu que são esses fenômenos. São causas e condições reunidas, que ganham uma expressão manifesta, mas que quando eu vou olhar, no fundo, não há algo verdadeiramente existente ali. É um nome e uma forma, fundamentalmente. Então a gente olhou para a ausência desse eu dos fenômenos, né? Eles são vazios de uma existência inerente, que é o que a gente chama. Hoje a gente vai olhar para a ausência do eu dos agregados. O que é isso, né? Taranata vai dizer, para reforçar que, aqui está dito na página 60, para reforçar que a forma dos agregados não é estabelecida, vamos corrigir essa tradução, não é para reforçar que a forma dos agregados, é para reforçar que o agregado da forma não é estabelecido como uma entidade válida, ou uma entidade, né, como algo que exista verdadeiramente, reflita como segue. E aí, quando ele está falando em agregado, ao que ele se refere por agregado? Deixa eu ler aqui para vocês a Prajnaparamita. Veja, o que nós estamos estudando aqui é a Prajnaparamita. O texto clássico da Prajnaparamita é o Sutra do Coração do Conhecimento Transcendente. Esse é o texto da Prajnaparamita em Sutra, que é um ensinamento dado, enfim, na presença do Buda Shakyamuni no Pico dos Abutres, que é o segundo giro da roda do Dharma. Vejam, o que a gente está estudando agora está diretamente relacionado ao Sutra do Coração, que é esse ensinamento dado pelo Buda Shakyamuni. O que diz esse ensinamento? Para vocês entenderem como que a gente está estudando aqui numa versão Anrim, está diretamente relacionado às palavras do Senhor Buda, do Buda Shakyamuni. Ele vai dizer o seguinte, eu já li isso para vocês outras vezes, mas é sempre importante a gente revisitar isso. O que diz, né, o Sutra do Coração, do Conhecimento Transcendente, ou da sabedoria, né, a Prajnaparamita, diz o seguinte,
é um ensinamento que se dá no Pico dos Abutres a partir de uma conversa de Avalokiteshvara com Shariputra, que é o principal discípulo do Buda Shakyamuni, na presença do Buda Shakyamuni e de semideuses, Gandharvas e daí por diante. Assim ouvi. Certa vez o Bhagavat estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. Então, o Buda Shakyamuni está lá no Pico dos Abutres, na frente da comunidade, e ele entra nesse estado de consciência, nesse samadhi chamado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime Bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados, nós vamos ver aqui um dos agregados, nós vamos ver o que são esses agregados, o Skandhas, o nome em sânscrito, Skandhas. No mesmo momento, o sublime Bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. É isso que a gente quer ver com a Prajnaparamita. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva Avalokiteshvara. Então, o Shariputra, principal discípulo do Buda, Shakyamuni, pergunta ao Avalokiteshvara que está praticando a sabedoria, Prajnaparamita, e percebe que os 5 agregados são vazios. E aí o Shariputra então pergunta: como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejam realizar o profundo conhecimento transcendente? A Prajnaparamita, né? Assim ele falou. Então, o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra. Shariputra, aquele ou aquela que desejam entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente devem ver assim. Eles devem ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. O que são esses 5 agregados? Vamos olhar. Aí ele diz: a forma é o vazio é a forma. Esse é o primeiro agregado, a forma. A forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Esses são os 5 agregados. É isso que a gente vai olhar e vai praticar de acordo com os ensinamentos do Buda Shakyamuni aqui, nesse ensinamento da Prajnaparamita. Nós vamos olhar para a vacuidade da forma, das sensações, percepções, formações mentais e consciências. E é isso que é revelado nesse ensinamento, que os 5 agregados, 5 skandhas, são vazios de uma existência inerente. Não existe uma entidade por trás da forma, da sensação e daí por diante. Não. São causas e condições reunidas que se manifestam, que se dissolvem e daí por diante, na perspectiva da realidade relativa, absolutamente impermanentes. Então ele vai dizer: da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Cho, que ao mesmo tempo essa palavra em tibetano é usada para dharma, é também para fenômenos. Todos os fenômenos são vacuidade. E tudo isso que a gente descreveu como agregados são fenômenos relativos. Aliás, fenômenos compostos. Compostos por quê? Porque é a composição de causas e condições reunidas. Todo fenômeno composto ele é impermanente e ele é vazio de uma existência inerente. Ele vai dizer, assim, Shariputra, todos os fenômenos, que são esses skandhas, né, reunidos, que a gente chama de datos, né, são vacuidade. Eles não têm características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Ou seja, aqui ele começa a descrever o suporte, o órgão sensorial que produz a manifestação de uma forma de consciência, de uma das consciências na própria mente. Então ele vai dizer, não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente.
Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. São os objetos respectivos de cada um dos meus órgãos sensoriais. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao paladar, ao tato, ao mental e à consciência mental. Aqui ele está descrevendo as 6 formas de consciência que se manifestam na mente. Aquilo que eu sempre repito. Olho em contato com o sino produz uma consciência visual do sino. Ele está dizendo aqui que não há olho, não há forma, não há sino e não há consciência visual do sino. Não há em que perspectiva? Não há, porque isso aqui são causas e condições reunidas que ganham uma expressão manifesta na mente, mas quando eu olho para isso, é insubstancial, é vacuidade e ao mesmo tempo aspecto manifesto. Essas são as qualidades da mente. Por que não é que a consciência visual se manifesta na mente? Portanto, ela é vacuidade e aspecto manifesto, aspecto claridade também. Aqui nós estamos olhando para o aspecto vacuidade, fundamentalmente, como eu falei para vocês. Então, ele está dizendo, não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Depois ele vai dizer, não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao paladar, ao tato, ao mental e à consciência mental. Veja, ele tá revelando por meio desse ensinamento, o Avalokiteshvara para o Shariputra, na presença do Buda Shakyamuni, que todos os fenômenos são vacuidades, são vazios de uma existência inerente. Aí ele vai dizer, não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva sensação. Aqui, ele desconstrói completamente o primeiro giro da roda do Dharma. Porque no primeiro giro da roda do Dharma, o Buda diz que o samsara é sofrimento, o sofrimento a causa do sofrimento é a ignorância, mas há uma possibilidade de cessação, e aí ele ensina o caminho. Tudo isso a partir da experiência dos 4 tipos de sofrimento que o Buda descreve, né? Que é adoecer, envelhecer, morrer, e daí por diante, dos 4 encontros do Buda. Ele vai, no segundo giro da roda do Dharma, que é o ensinamento mais profundo do Buda Shakyamuni, ele vai de forma mais profunda para os ensinamentos e diz, olha, isso que a gente toma como sendo uma realidade, na verdade, é uma delusão. Não há isso. Mas eu tomo como se de fato haja, como se de fato houvesse uma morte e um renascimento. No sentido último, a natureza da mente é imortal. O que existem são experiências de que agora eu renasci como o Lama Wangdu, na outra vida eu renasci como um cachorro e daí por isso, e eu tomo isso como sendo real. Na verdade, isso é uma delusão. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há, como, né, aqui sim, ele coloca sobre outra perspectiva o primeiro giro da roda do Dharma. Ele diz, não há nem origem de sofrimento, nem extinção de sofrimento, nem caminho, que está diretamente aqui sim, relacionado com o primeiro giro da roda do Dharma. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não sabedoria, nem não realização. Como algo verdadeiramente existe, há sabedoria. Como se eu pudesse colocar a sabedoria dentro de um copo. Aqui está a sabedoria. Não. Isso é uma qualidade inata da mente, é um atributo natural da mente. E isso em si não é nem existente nem não existente. Não há sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Então, é no estado de sabedoria, é por meio da prática de sabedoria que os bodhisattvas ali permanecem. Apoiando-se sobre a paramita da sabedoria, apoiando-se, portanto, sobre o conhecimento transcendente, que todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. Vejam que é por meio da prática da sabedoria que se alcança o despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente, saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Ele dá o mantra da Prajnaparamita. Shariputra, diz o Avalokiteshvara, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente ou na
Prajnaparamita, né? Na paramita da sabedoria. Esse é o diálogo de Shariputra e Avalokiteshvara. Depois, o Bhagavat, Buda que estava na presença desse diálogo, depois o Bhagavat saiu do seu samadhi, felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, dizendo, né? Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Ou seja, no momento em que o Buda subscreve aquilo que o Avalokiteshvara diz, isso, em última análise, se torna o próprio ensinamento do Senhor Buda. Por isso que na perspectiva Mahayana, esse é um ensinamento que está no Tripitaka, ele está no Sutra Pitaka. Isso aqui são as palavras do Buda Shakyamuni. Ele diz, então, é isso, né? Excelente, excelente, nobre filho, é isso. Aí depois depois que o Bhagavat assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Então vejam que os ensinamentos que a gente está recebendo, eles são diretamente relacionados às palavras do Senhor Buda, como a gente vê na Paramita do Sutra do Coração. E aqui ele vai dizendo, então, que os 5 agregados são vazios de uma existência inerente. A contemplação 55 vai falar sobre justamente o quê? Sobre a ausência do eu dos agregados, ou seja, a ausência de uma entidade, a ausência de algo que verdadeiramente existe em si como sendo um agregado. E a gente começa na contemplação 55 sobre o agregado da forma. Mas eu queria trazer essa compreensão fundamental do que são esses agregados, para não ficar uma palavra meio solta para vocês. Então, quando a gente está falando em agregados, 5 agregados, a gente está falando de forma, sensação, percepção, formações mentais e consciência. Quando a gente vai olhar um pouco mais para esses agregados, tem um texto aqui que eu acho muito bacana, que é um texto que estuda a perspectiva, né, da filosofia Chittamatra. Ele vai estudar os ensinamentos do Vasubandhu. A filosofia mente, né, mente em si, né, enfim, que é a filosofia Chittamatra, tem a Sangha como um dos seus principais filósofos, e o Vasubandhu ele traz uma reflexão ainda mais aguçada, né, da perspectiva Chittamatra, e essa perspectiva olha muito para essa questão das 8 consciências e daí por diante. Como eu já falei para vocês, em geral você pode ter uma perspectiva, quando você vai estudar a mente, a partir de 8 consciências ou 6 consciências. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental. Em geral, se leva em consideração essas como sendo 6 formas de consciência que se manifestam em alaya, ou na consciência base de tudo, né? E que se é tomada de uma forma pura, é yeshe, né? É a consciência primordial, e tomado de uma forma, né, no estado de Buda, isso é yeshe, ou ripa, enfim, e numa forma impura é namshi, que é a ignorância, né? Essa consciência base de tudo, ela é neutra, ela pode ser tanto consciência primordial ou ignorância, né? Sabedoria ou ignorância. O que a gente quer é exercitar essa prática da sabedoria por meio do reconhecimento das coisas tal como elas são. Essa é a prática do Ratan, essa é a prática de Vipassana. Exercitar isso para, com base nisso, como disse o Buda Shakyamuni, alcançar o estado da iluminação. Esse é o meio pelo qual eu alcanço a iluminação. Você pode olhar, então, essas 6 formas de consciência se manifestando a partir de alaya, né, dessa consciência base de tudo, e alguns vão falar das 8 formas de consciência, né, incluindo aí a 7ª consciência como sendo humanas, ou um subconsciente ou inconsciente, essa noção de um eu, que outros vão dizer, não, isso também é consciência mental, essa noção de eu também é um pensamento, não preciso criar uma outra categoria para consciência. Seria a 7ª consciência, e essa 8ª consciência, a consciência base de tudo, que pode ser alaya vijnana ou não, enfim, uma consciência que toma a realidade, né, base de tudo, de uma forma pura ou impura, digamos assim. Independentemente dessas
classificações de 6 ou 8 formas de consciência, a gente já viu aqui, né, independentemente de tomar essa noção de um eu da pessoa como sendo uma consciência específica ou sendo a própria consciência mental, enquanto uma forma de consciência que se manifesta por causas e condições reunidas, né, ela em essência também é vazia de uma existência inerente. Então a gente já viu isso. Mas voltando ainda para a questão dos agregados, né, como é que essa perspectiva filosófica vai olhar para esses 5 agregados: forma, sensação, percepção, formações mentais e consciência, né? Que são vazios, né? Eles vão dizer, nesse texto aqui, que eu acho bem bacana, ele apresenta a forma clássica, né? E depois apresenta um pouco, isso só para dar um pouco de contexto para vocês, tá, gente? Isso aqui não é nem tão importante para a meditação que a gente vai fazer, mas eu acho bacana trazer mais alguns recursos para vocês. Eles vão colocar aqui, né? Vão descrever um pouco, bom, mas o que você está falando por. O que é formação, forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, né? Ele vai dizer o seguinte, assim, o primeiro dos agregados, forma, significa o mundo físico. Então ele vai falar dos 5 elementos: terra, água, ar e calor, né? Alguns colocam também o espaço, né? Mas assim, por forma, você tem que levar em consideração o quê? Os 5 elementos. Porque o meu corpo é composto dos 5 elementos. Essa forma aqui são os 5 elementos: terra, as minhas células, água, o sangue, espaço que há entre uma célula e outra, aliás, ar que há entre uma célula e outra, ou os ventos sutis, né? Os ventos sutis que percorrem no meu corpo, espaços, os buracos que tem no meu corpo, narinas, ânus, ouvido e daí por diante. Então, essa forma aqui, basicamente, são os 5 elementos conjugados. Esses 5 elementos se reúnem no momento e depois se dissolvem. Para onde vai o meu corpo? Vai virar terra, vai virar água, vai vir... Esses 5 elementos são vazios. Eles são... Esse corpo é um fenômeno composto porque ele se reúne e se separa. Mas não tem nada que essencialmente, verdadeiramente existente por trás desse corpo. Então ele vai dizer aqui, por forma, entendam 5 agregados, as 4 ou 5 elementos. O próximo são as sensações, também chamado de feeling tone, que ele chama aqui, um tom de sentimento, né, uma sensação. É um nível bastante fundamental e geralmente associado a uma noção de gosto, desgosto ou indiferente. Então, essa forma, quando se depara com um determinado outro objeto, pode ter, em um determinado momento, uma primeira sensação de gosto, desgosto ou indiferente. Também chamado de positivo, negativo ou neutro. Então, essa forma aqui, quando entra em contato com outro objeto, desenvolve em relação a esse outro objeto uma sensação de positivo, negativo ou neutro. Depois, a percepção tem a ver com uma perspectiva de conceitualização. Então, ele vai dizer assim, por exemplo, né, quando você vê um movimento, né, no escuro, no seu campo de visão, você vê uma forma ali se movendo. Isso é forma, né? Daí, quando a mente diz, por exemplo, né, você está aqui, aí passou um vulto. Esse vulto ele é forma, porque ele é um pássaro, que são elementos reunidos e daí por diante. Quando o meu olho entra em contato com essa forma, surge uma primeira experiência, pode ser uma primeira sensação. Medo. Sei lá, muito primitivo ainda. Neutro, passou alguma coisa, não sei o quê. Ou surpresa, um prazer com aquilo que realmente imediatamente passou. Logo em seguida, vem uma conceitualização. Pássaro. Isso é uma percepção.
Formação, o quarto agregado, tem a ver com um condicionamento kármico que nos impele a agir. Então, naquele momento em que eu vejo o pássaro passando, vem porque é uma maneira diferente aqui de classificar, mas do que a gente está acostumado e com a qual eu concordo, passa um vulto. Meu olho entra em contato com aquele vulto e cria uma consciência visual do vulto. Da consciência visual vem uma sensação, medo, ou que bonito, uma coisa assim. Sensação. Depois vem uma percepção, pássaro. Antes mesmo de eu conseguir conceituar, vem primeiro uma sensação, depois vem um pássaro. E segundo, formação mental, ou seja, vou fugir, ou vou lá ver, e daí por diante. Olha como tudo isso é rápido, isso tudo se manifestou. Esses são os 5 agregados. Forma, para mim, colocado dessa forma, a gente costuma falar em forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Aqui eles colocam como forma, consciência, sensação, percepção e formação mental. Estou parado, passa um objeto na minha frente. E o meu olho rápido pesca esse objeto. Então, forma. No momento em que essa forma é captada pelos meus olhos, olho em contato com forma gera o quê? Consciência visual. Se manifestou na minha mente. Se manifestou na mente, aí vem um medo, sensação, terceiro agregado. Aí depois, tipo, medo, aí eu olho, pássaro. Aí percepção, isso é só um pássaro, não tenho que ter medo e tal. Já foi tudo isso, é uma fração de milésimo de segundo. E aí formação mental, deixa eu ver. E aí eu vou em direção àquele vulto. Perceberam os 5 agregados? Forma, consciência, sensação, percepção, formação mental. E esses 5 agregados são vazios de uma existência inerente, são vacuidade. No entanto, é ou não é que eu me movo nessa vida a partir desses 5 agregados? E eu fico preso a isso tudo. E o que a gente está exercitando aqui é o olhar para isso para perceber. Isso, no fundo, na essência, é vazio de uma existência inerente. É uma ilusão. Ganhando um aspecto manifesto nisso que a gente chama de mente, digamos assim. O Vasubandhu, ele coloca sob uma perspectiva não de 5 agregados, que é um plus, né, na filosofia Chitamata, ele vai falar nos 5 fatores, 5 fatores mentais universais. Então ele não fala em forma, ele fala em contato sensorial. Mas é a mesma coisa, está na mesma categoria. Se vocês olharem aqui, é uma tabelinha, né, onde se fala em forma, Vasubandhu fala em contato sensorial. Onde se fala em consciência, Vasubandhu fala em atenção. Então, vem um contato sensorial, né? Meu olho entrou em contato com aquele objeto que passou na frente, contato sensorial. O clássico, né? O texto clássico vai falar em forma, aqui ele fala em contato sensorial. Acho que está até mais fácil de entender. Depois ele fala atenção. O que acontece? Lembra quando a gente faz a prática de Shiné? A minha atenção é capturada pelo objeto. Então, ou eu falo em consciência, ou ele chama aqui de atenção. A minha atenção foi para aquele objeto que passou. Aí depois ele fala em sensação, que é igual à categoria clássica de forma, consciência, sensação, percepção, formação mental. Aqui ele está falando em contato sensorial, no nível da forma, atenção, no nível da consciência, ou seja, a minha atenção foi para aquele objeto. Aí depois ele fala sensação, depois que a minha atenção foi dragada, vem medo, o susto, uma sensação, quase não conceitual, né? Uma coisa de experiencial. Aí percepção, tipo, passa, ou rato, alguma coisa assim, e depois volição. Ao invés de formação mental, volição, essa volição, essa disposição em se mover em direção a algo. Ação volitiva. É só uma terminologia que me move aquilo. E não é que é assim que a gente vive na vida. Então, passo abro a geladeira. Forma. Ou contato sensorial. Vejo o bolo. Rápido vejo o bolo e... Nossa, que vontade de comer o bolo. Exemplo tolo aqui, né? Mas assim,
Sensação de fomezinha na barriga. Percepção, do Biscoitos Mineiros, bolo de cenoura com chocolate dos Biscoitos Mineiros. É isso que eu gosto. Percepção. Então, forma, né? Ou contato sensorial. Aí, consciência. O meu olho em contato com o bolo gera consciência visual do bolo, né? Ou a minha atenção vai para o bolo, mesma coisa, é o segundo agregado. Terceiro, percepção. Tipo, bolo do Biscoitos Mineiro, bolo de cenoura com chocolate do Biscoitos Mineiro, rotulei, né? Aí, forma, consciência ou atenção, sensação, tipo, fomezinha, né? Não falei fomezinha, deu uma fomezinha, sensação. Quarto, percepção, fomezinha porque é bolo do Biscoitos Mineiro. E quinto, formação ou volição, formação mental ou volição. Me dirijo, vou lá e, deixa eu pegar um pedacinho desse bolo aqui. Não é que a nossa vida é um pouco isso, gente? E o que os ensinamentos vão mostrar, e a meditação vai mostrar, é que tudo isso, a forma, e a gente já está vendo a questão da forma, é vazio. E hoje a meditação vai ser um pouco mais em relação ao agregado da forma, na verdade. Isso que eu queria dizer, em verdade. Hoje a gente vai olhar um pouco mais ao vazio do agregado da forma. Depois a gente vai fazer vipassana sobre a vacuidade da consciência. A gente, talvez seguindo a ordem aqui, a gente vai ter, porque sempre fala, né, em forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Mas, enfim, independentemente da ordem, o que a gente vai ver aqui no nosso percurso é a vacuidade da forma, vacuidade da consciência, vacuidade da sensação, da percepção e da formação mental. Vocês entenderam, então, por que a gente está seguindo nesse caminho? Porque a gente está olhando aquilo que uma Prajnaparamita foi trazida pelo ensinamento do Sr. Buda, mas tudo bem, foi dito pelo Buda, mas eu preciso conhecer isso pela minha própria experiência. E o caminho pelo qual o Sr. Buda e todos os textos ensinaram para se conhecer essa realidade tal como ela é, não só do ponto de vista discursivo, eu decorei a Prajnaparamita e eu sei que intelectualmente que todos os fenômenos são vacuidade. Não. Eu tenho que experimentar isso. Eu tenho que conhecer a partir da minha própria experiência. Para quê? Para que eu me torne isso. Para que eu me torne esse estado de consciência que conhece a sua natureza última. Isso é Buda. Isso é Buda. Então, o ensinamento que a gente está vendo aqui é como eu faço para, de fato, reconhecer a natureza dos fenômenos tal como eles são. A contemplação que a gente vai ver hoje é uma meditação para a gente, na prática de Vipassana, olhar sobre diferentes perspectivas para ver se, de fato, a forma é vazia. É isso que a gente está fazendo. Ficou claro, gente? Lama. Oi, Bia. Assim, essa coisa de trazer a consciência ou a atenção para o segundo lugar fica perfeito, é muito melhor do que lá no quinto. E você pode, por favor, repetir qual é o nome do livro do Vasubandhu? Inside Vasubandhu's Yogacara, ou Chitamatra, né? Que é de um outro autor isso daí, né? Esse é um autor que vai estudar o yoga. Ele é um autor zen, é um praticante zen, que mergulha a filosofia Yogacara ao Chitamatra, entendeu? Entendi. Tá, maravilha. Tá ótimo. Super obrigada. Eu super entendo. Para mim também fez esse clique, Bia, quando eu li. Que isso! Espetacular! Gratidão eterna. Muito bom, obrigada. Fica a dica do texto, gente. Boa, obrigada. Então é isso que a gente vai fazer. Vocês vão ver aqui que a forma de fazer essa meditação é bem clássica. E eu fiz toda a questão de trazer todos os ensinamentos, porque a maneira de olhar para a vacuidade da forma é a perspectiva bem clássica, escolástica, daí por diante, que talvez seja meio awkward, assim, meio estranho para a gente olhar sobre essa perspectiva. Então, eu quis trazer todo esse contexto para ajudar na meditação de vocês. Porque vocês vão, na meditação, olhar para tudo que é agregado da forma
e perceber, não, mas isso aqui são átomos que se separam em subátomos, que se separam em partículas, nanoátomos, e que no final colapse, como diz o Mingyur Rinpoche, colapsa. A noção de tempo e espaço entra em colapso, não faz mais sentido, né? Eu vou ler aqui e depois vou fazer uma leitura final para a gente poder fazer a meditação. Taranata vai dizer: para reforçar que o agregado da forma não é estabelecido como uma entidade válida, reflita como se segue. Cada um dos meus 4 membros é feito de muitas partes. Eles têm uma parte superior e uma parte inferior, uma articulação e sua extensão, uma parte externa e uma parte interna. Se eu imaginar, cada parte está estabelecida como uma entidade válida? Não está. Cada parte está conectada por 3 articulações e assim por diante. Se imaginar, cada articulação é em última instância real? Não é. Por exemplo, os dedos têm muitas articulações. Se eu supor cada parte dos dedos é estabelecida como uma entidade válida, não é. Cada dedo tem 7 partes. Veja que ele pegou o corpo e começou a abrir, né, os 4 membros, aí ele vai para o braço, aí ele vai para os dedos, então ele está esmiuçando essa forma aqui, né? Cada uma dessas partes também não é real. Depois de dividir mentalmente os dedos em 7 partes, cada parte pode ser quebrada em partes ainda menores. Partículas soma, partículas luz do sol, partículas vaca, partículas ovelha, partículas coelho, partículas água, partículas ferro. Então ele começa a mostrar diferentes formas de você olhar para todos os fenômenos e decupando e vendo que por trás ali não tem nada. Cada uma dessas partículas, quando divididas em 7 partes, resulta no próximo tipo de partícula na lista. Cada uma é 7 vezes menor do que a anterior. Se eu imaginar que a partícula ferro, a menor da sua lista, é verdadeiramente existente, ele dá esses nomes, né? Uma maneira, como eu falei, clássica, né? Partícula ferro. Talvez isso não faça sentido para a gente, mas o que ele está é decupando aqui de átomo para partícula subatômica e daí por diante, daí vai menor. E ele explica, né? Assim, precisaria ter um microscópio para olhar. Cada dessas partículas tem 7 partes, né? Uma em cima, uma abaixo, a direita, a esquerda, para o lado de dentro, de fora, enfim, uma descrição subatômica dessa forma. Se eu imaginar que a partícula ferro, a menor da sua lista, é verdadeiramente existente, ela não é. Se eu investigar a partícula ferro, ela é feita de 7 partículas sutis. A partícula sutil também não está estabelecida. Ela é feita de 7 partículas minuto. É uma terminologia, né? Em outras palavras, quando eu investigo e tento medir o curso de 7 vezes de uma partícula, cada partícula prévia é dividida na partícula subsequente, rendendo um total de 343 partículas. 7 vezes 7 vezes 7. Uma vez que existe um total de 7 tipos de partículas grosseiras e 49 divisões possíveis, mesmo a menor dessas partículas pode ser quebrada em 7. Então, ele está decupando. Aí vamos entrar na contemplação 56. A ausência de eu das partículas minuto. É muito sutil. Se eu imaginar que cada partícula minuto pode ser estabelecida como uma entidade válida, ela não pode. Cada um desses lados parte de cima e de baixo. E cada um deve ter uma parte do meio. Se esse não for o caso, então, se eu olhar para a partícula do leste e do oeste, não serei capaz de vê-la. Se eu dividir cada uma dessas partículas de 7 partes dessa forma, descobrirei que elas não são estabelecidas. Essa divisão pode prosseguir infinitamente. O processo não tem fim. Consequentemente, o que eu chamo de corpo é meramente uma designação conceitual. Na realidade, sua existência é completamente infundada. Assim, essas meras aparências ilimitadas, semelhantes a ilusões, são, por natureza, primordialmente sem consistência, são vazias. Essas substâncias não têm nenhuma consistência. Como cada uma delas não tem consistência em si, o conjunto delas também não tem. Se você, por exemplo, se vocês olharem, né, um encontro da física com a neurociência, com a psicologia no momento atual, né, quem acompanha um pouco os ensinamentos do Mingyur Rinpoche, ele diz, né, quando eu converso com cientistas,
eles mostram que, no final das contas, essa experiência de realidade que a gente tem, ela é ilusória porque ela colapsa no tempo e no espaço. Você tem uma partícula, subpartícula, e daí por diante, num determinado momento que você tem, basicamente, se você olhar pela perspectiva da física quântica, é difícil de explicar racionalmente, mas você tem, basicamente, luz e energia. E colapsa a realidade. Ela deixa de ter sentido como a gente está acostumado a conhecer. Mas veja, gente, isso a ciência chegou agora, né? Século 20, 21, e está concluindo isso. Gente, os praticantes da ciência contemplativa conhecem isso, ó, lá de trás. Então, esse encontro da ciência com a ciência, da ciência ocidental com a ciência contemplativa, vem subscrever algo que, no campo da experiência, os grandes praticantes de ciência contemplativa, os grandes meditadores, já conheciam. Eles conhecem a realidade tal como ela é. O problema é que o método empírico de demonstração de um saber que um praticante de meditação é capaz de realizar ou comprovar, não é, digamos, cientificamente aceito pelo método empírico científico de comprovação da realidade. Então, a ciência está correndo atrás aqui para tentar chegar onde, com todo o respeito, mas modéstia à parte, os grandes praticantes das ciências contemplativas já conhecem. Isso é a descrição da realidade, gente. Se dá no campo da própria experiência. E a questão não é só conhecer essa realidade, mas isso se tornar um modo de ser, isso se tornar, isso ser de novo aquilo que já é. Alcançar o estado de Buda, esse estado de consciência, é voltar à condição primordial, que conhece a realidade sem ignorância. O problema é que a gente cai na confusão. E renasce, cresce, envelhece e morte, daí por diante. O que a gente quer fazer por meio dessa prática, de novo, é conhecer a realidade tal como ela é. Como a gente faz isso? Por meio da prática, entre aspas, investigativa da meditação analítica de Platon ou Vipassana e daí por diante. E daí, gente, eu queria fechar essa leitura toda aqui, adiantando um pouco o texto, porque isso foi uma coisa que o Kalu Rinpoche falou ontem nos ensinamentos, quando ele disse da importância, e foi uma... Eu tinha visto esse texto, logo em seguida o Rinpoche também comentou isso nos ensinamentos, então eu me senti muito à vontade de trazer isso para vocês, porque eu não quero deixar isso só para o final, eu quero que vocês já tenham isso de cara, enquanto vocês estão praticando Vipassana, né, ou Platon, que é algo que eu já falei aqui para vocês, mas o texto deixa isso claro. Na página 64, terceiro parágrafo vai dizer o seguinte. Veja, a gente está fazendo... Então, a gente vai olhar a forma agora sobre diferentes perspectivas, fazendo essas perguntas não discursivas na mente. Eu estou sempre falando isso, para investigar essa realidade, ver como ela é sob diferentes ângulos. E aí, enquanto eu vou investigando, eu vou chegando no momento onde tem uma subpartícula e depois aí vem acabou o conceito. Vem um vazio, né? Lama. Só para concluir aqui, gente, analisando para trás e para frente na prática do Vipassana, né? Eu vou olhar sobre diferentes perspectivas, analisando para trás e para frente dessa forma, o objeto em foco se dissipa. Isso é muito precioso vocês guardarem, gente. Porque a gente já está fazendo essa prática. Então, eu não quero dizer isso só no final, porque a gente vai ter semanas aqui praticando. Analisando sobre diversas perspectivas, né? Agora a gente vai olhar para a forma, o objeto em foco da minha análise, que não é discursiva, é sutil, mas do meu olhar, se dissipa. Aí vem, no vazio que fica, repouse calmamente, sem pensar em absolutamente nada. Gente, isso aqui é o ouro do ouro, do ouro, do suprassumo do ouro. Analisando para trás e para frente dessa forma, o objeto em foco se dissipa. Eu estou olhando, de repente, no vazio que fica, repouse calmamente, sem pensar em absolutamente nada. Estado natural da mente. Isso foi o que eu falei para vocês um pouquinho. Depois que o objeto previamente em foco é dissipado, surge um estado que é livre de toda identificação.
E enquanto isso durar, repouse na não conceitualidade. Isso é a quinta essência. Isso é o suprassumo. Se esse estado se deteriorar, se eu sair do estado de não conceitualidade, repouse na mera não conceitualidade do desaparecimento do aspecto da vacuidade. Quando a não conceitualidade cai, você repousa na não conceitualidade do desaparecimento do aspecto da vacuidade. Começou a assumir a vacuidade. Então, repousa na não conceitualidade do sumiço da vacuidade. É super sutil isso. Veja, desaparece a vacuidade, começa a entrar no estado grosseiro, repousa na vacuidade desse estado grosseiro, de novo, para você não perder isso. Visto que é necessário fazer essa meditação de eskrima acima repetidamente, é importante reconhecer o ponto quando esse desaparecimento começa, para se distinguir entre o estado de não conceitualidade e sua deterioração. Gente, isso aqui, enquadra, bota uma moldura legal, escolhe um lugar com um spot na sua... Isso é para enquadrar, gente, assim. Porque a gente está há 2 anos para chegar nisso aqui. E ontem o Rinpoche escreveu assim, por que ele acha esse texto importante? Porque é isso, ele é didático e ele vai assim, desmistificando essa noção do Vipassana, do Ratung, da é disso que se trata, gente. É esse estado de não conceitualidade, mas que ao mesmo tempo lúcido. E é simplesmente isso, gente. Fora do discurso, ao mesmo tempo lúcido. Insubstancial, ao mesmo tempo consciente, lúcido, esperto. Quanto mais eu cultivo isso, mais eu cultivo a natureza da mente e eu progrido no caminho do despertar. Isso é a quinta essência. E eu fiz questão de passar isso tudo para vocês, a partir de agora, assim, compreenderem o que vocês estão fazendo. Não é tanto a melhor pergunta que você faz, não, assim, é o que se quer alcançar. Isso não pode ser fabricado, gente. Isso tem que ser natural. Se eu quero alcançar o estado de não conceitualidade, eu já entrei no discurso, eu já solidifiquei a mente. Eu estou, de novo, com a mente fixada. É isso que eu tenho que transcender. Então, por meio dessa análise que eu vou chegando a isso aí permanece no estado natural. E aí, quando volta o pensamento, reconhece que isso também é insubstancial. A gente vai ver isso um pouquinho a mais nas outras contemplações. O mais importante é que, nesse momento, pelo menos então, se você chega... Aí começa a vir discurso de novo, estabiliza a sua mente. Se precisar, volta para a chinesa. De alguma forma, o Kalon Rinpoche falou, volta para um objeto sensorial, acalma de novo a mente. Acalmou, volta para essa, entre aspas, investigação. De novo não encontrou resposta? Ficou... Isso. Aí... E com a mente calma no seu estado natural. E vai cultivando isso. Lama, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode? Lama, eu li um sutra, né, do Buda, em que ele fala assim, né, que o prazer da meditação deve ser buscado, cultivado, desenvolvido, não devemos temê-lo, uma coisa assim. E aí é isso, né, como você falou, muitas vezes, aliás, eu diria que é quase um pré-requisito, né, ter uma chamata, um chinê, já em um nível de estabilização razoável, para você, vamos dizer assim, ter mais facilidade de acessar esse reconhecimento, né, da não existência, da vacuidade dos skandhas, né, dos agregados. E aí eu queria saber aonde que entra o prazer, né, na meditação, assim, porque, enfim, aí eu já escutei outra vez também que o Buda teria dito
que o prazer meditativo, o prazer da concentração, é o único prazer livre de máculas, né? E então é uma dúvida até pela prática também, que às vezes surgem, né, assim, esses pontos de sensação de prazer e o quanto que ele pode auxiliar nesse processo de insight, de vipassana, de uma forma que você não fique apegado também, né, ao prazer em si, né? Então, Rafael, Enfim. essa questão do prazer, assim como qualquer outra experiência que pode surgir na meditação, porque esse é um Nyam. Nyam significa experiência. Ele não é um objetivo em si, ele, enquanto experiência, ele é transitório. Até que se alcance um estado de consciência que, digamos, num conceito, ele seja absolutamente imutável e cuja própria natureza ou essência possa ganhar uma expressão manifesta dessa qualidade, até que isso que é alcançar, vejam, um estado de iluminação, todas essas outras formas de experiências que a gente conhece, que pode ser prazerosa, que pode ser um corpo mais quente, um frio na barriga, um medo, uma sensação, tudo isso são experiências e não são objetivos em si. Então, como orientação, Rafael, eu diria, isso pode acontecer, mas não se foque nisso, deixe isso vir, deixa isso partir, porque quanto mais você se foca, joga um holofote nisso, mais isso te distrai e te tira para o propósito. O sentido último da iluminação está além das experiências transitórias, entendeu? Enquanto uma descrição da realização última, ela pode até ter essa natureza, mas a experiência que a gente conhece enquanto está praticando, ela ainda possui uma qualidade transitória. Ela vem e ela vai e daí por diante. E como, enquanto aspecto transitório, experiência em si, como experiência, ela pode ser uma fonte, pode ser um sinal positivo de prática, pode ser um sinal neutro, pode ser um sinal negativo, mas ela em si, ela pode ser um objeto de distração. Então não foca nisso. Como experiência, sim vem, sim vai, e você continua no estado de não conceitualidade da sua prática. Então eu posso desconsiderar assim esse trecho desse sutra, então, Não, porque claro que você ele não vai deixa muito desconsiderar claro o assim, texto. né, que seria, né, que é preciso, né, ele é contundente, assim, é preciso buscá-lo, cultivá-lo, né, desenvolvê-lo, não ter medo. Tipo, que seria na verdade o que eu entendo até seria o equivalente a experiências de primeiro dhyana. Então, enfim, então eu não devo, porque aí eu fui atrás e vi várias meditações que, inclusive, elas partem desse pressuposto de encontrar o prazer e distribuir esse prazer pelo corpo dentro da linhagem Theravada. Aí encontrei outros ensinamentos que falavam da meditação sobre as paramitas, que vinham também de um mestre, também um lama, não me recordo qual, mas que falava do êxtase, da contemplação das paramitas. Enfim, eu estou meio que com um nó na cabeça, assim, porque aí dentro da minha prática também tem sido bem interessante trazer esse aspecto prazer, mas sem se deixar, vamos dizer assim, encantar, fascinar, né? Mas o tanto que auxilia no relaxamento, auxilia vamos dizer assim, nas as dores físicas também, como que às vezes assim elas são dissolvidas mesmo assim dentro dessa intenção, porque vem com uma intenção, mas é isso assim, né? Uma intenção que seria para te colocar nesse estado de não intenção, né? No Sim, fim então, mas e então, contemplando esse aspecto da vacuidade também, né, do prazer. Orientação, larga isso. Larga. Oi? Larga isso. Larga isso, tá. Com isso estou querendo dizer, desconsidera o sutra daí por diante. Não, estou te falando em método.
claro que vão ter linhagens, caminhos e tal, que podem utilizar isso como um método e daí por diante. As orientações fundamentais para esse estágio dos ensinamentos, porque essas coisas têm estágio, larga. Não se preocupe com isso. Isso pode ajudar o relaxamento, tal, não sei o quê. Isso, enquanto experiência, vem e vai. Quanto mais você larga isso, não importa se isso vem ou não vem, qual é o benefício que isso traz. Se você adota isso como um meio pelo qual você vai alcançar a iluminação, pode haver uma fixação nisso. Isso é obstáculo. Larga. Simplesmente larga. Não se preocupa com isso. Isso é uma experiência. Enquanto realização, isso é uma outra coisa. Então, assim, nesse momento, em relação a esse método, pode ser que existam outros métodos, como eu te falei, porque o Buda deu 84 mil ensinamentos daí por diante. Nessa perspectiva desse momento das instruções, larga. Esse é o risco, esse é o cuidado de você pegar instruções diferentes, métodos diferentes e praticá-los um pouco reunindo instruções diferentes. Na perspectiva da linhagem do Mahamudra, nesse momento dos ensinamentos em que a gente está aqui, eu não sei os outros textos que você tem lido e tal, mas nesse ensinamento, no momento que a gente está aqui, de uma forma muito tranquila, larga como se fosse um pensamento, sim, não tem relevância nenhuma, absolutamente nenhuma. Prazer, não prazer, claro. Se você voltar muito nisso, isso pode ser um obstáculo na sua prática. Estou dizendo a partir de um método. Podem ser que existem outros. Esse é o melhor ou pior? Zero julgamento de valor. Só estou dizendo que o caminho é um caminho gradual, entendeu? E sobre essa perspectiva de onde a gente chegou no texto do Taranata e daí por diante, sem fazer outras referências e tal, como qualquer experiência que possa aparecer, de medo, de ansiedade, de prazer, de calor e daí por diante, claro. Mas o que eu faço com a experiência que eu estou sentindo? O mais importante é manter o estado de lucidez. Se esse estado de lucidez em algum momento vai ganhar esse tipo de expressão ou não, tudo bem. Se ele ganha, se ele não ganha, isso é irrelevante. O fundamental, nesse momento da prática, é chegar a esse estado de vacuidade, de um vazio conceitual, e diante dele permanecer num estado de não conceitualidade. Qualquer experiência que se manifeste ainda nesse momento, porque é uma experiência, ninguém aqui alcançou o estado de Buda, qualquer experiência é irrelevante. Pode ser um bom sinal de prática? Pode, mas pode ser um obstáculo à sua prática também. As suas experiências vão vir, vão ir, e você simplesmente permanece na sua prática. Então, como instrução fundamental, Rafael, sem julgamento, sem bom ou ruim, nem nada, simplesmente larga. Para essa instrução que eu estou dando aqui. Beleza. Valeu, Lama. Falou, Rafael. Lama. Bruno. Bom, senhor? Tudo jóia? Lama, deixa eu aproveitar. Se a minha pergunta também não tiver contexto, eu já corto daquele modelo que a gente acha bom também. Quando o senhor mais cedo falou assim, daquela questão do Nanche e do Yeshe, né? Acho que é assim. Eu tenho uma investigação comigo que sempre me passa quando eu começo minhas meditações, que eu não... Uma vez eu perguntei, acho que foi pro Lama Trinley, não, porque eu não conheço o Trinley, é o Dreamer, né? Então, quase a mesma coisa, né? Oh. Parecidos, cabelo branco, aluno e professor, tudo lá em casa. Mas aí uma vez eu perguntei para ele a questão assim de que eu não sei se foi para ele ou foi para o senhor, mas acho que foi para ele que eu perguntei. Tem um momento que eu ouvi dizer da história do Buda, Shakyamuni mesmo, que algum discípulo chega para o Buda e pergunta assim, como é que a gente
eu não sei explicar nas palavras, umas palavras bonitas e tal, mas o que eu entendi era assim, que se o estado, por exemplo, do Mahamudra, do Yeshe, né, que eu acho que está vinculado, são o estado natural, como que a gente faz para investigar? Na época eu perguntei assim, então como que a gente saiu disso, né? Tipo assim, como que sei lá, o ser único dividiu essa grande consciência em consciências, né? Ou seja, como que saiu da oitava para a sétima? Aí disse que o Buda ficou calado, não respondeu Olha essa. só, já nasce aqui. E aí, pelo que eu estou entendendo do ensinamento do senhor hoje, eu estou entendendo assim, que esse método é exatamente para a gente perceber que o Nanche, né? Tipo assim, a gente uma hora perceber que essa consciência que a gente acredita que é individualizada é só mais uma das ilusões, umas delusões que a gente está preso. Aí eu me pergunto se é relevante, é porque eu sempre fico pensando na engenharia reversa do negócio, entendeu? Tipo assim, será que eu só tento olhar dessa forma que eu entendi do ensinamento, de pensar assim, olha, isso é vazio, ou será que é interessante eu buscar na minha investigação como que isso deixou de ser vazio, como parou de parecer vazio, entendeu? Como que parou de Então, parecer uma consciência simplesmente lúcida e não conceitual e passou a ser esse ser que acredito que é no meu caso aqui, que acho que sou o Bruno. aham. Então, Bruno, bora lá investigar. Vai fazendo a pergunta aí. Se você chegar a alguma resposta, provavelmente vai ser um conceito. Olha para a natureza desse conceito. Bom. Assim, porque a ideia é ir esgotando toda essa perspectiva conceitual para, no final, você perceber que a compreensão disso está além da lógica de conceitualidade. Por isso que o Buda ficou em silêncio. Porque, num determinado momento, a verdade, ela não é passível de resposta, ela é conhecida. Entende o que eu quero dizer? Assim, a verdade última, ela não é conceitual. Ou você conhece a verdade, no final das contas, ou você é a própria verdade, ou se há alguma resposta, ela está no campo da conceitualidade, ela não é a resposta. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito de citar, que quando Pilatos pergunta para Cristo na hora do julgamento, ele fala, mas você é o rei dos judeus? E aí ele vai questionando, não tem nada, ele pergunta para Jesus, né? Mas, bom, então se você conhece a verdade, qual é a verdade? E a Bíblia também diz, né? Eu estou citando aqui um outro grande mestre, porque eu tenho muito respeito, que é Jesus. E aí prevalece o silêncio nessa hora. Ou como você cita o Buda, é porque o Buda ou Cristo não conhece a verdade? Não, é porque no momento que você faz a pergunta, quem sabe a verdade está olhando para a verdade. Assim. Então, assim, tipo, qual é a verdade? Qual é a resposta de alguém que conhece a verdade? Ou você viu a verdade ou você não viu. Porque a verdade você não responde. Se ela é uma resposta, ela já é conceitual, ela já é condicionada. Entende? E o que a gente está querendo fazer é exercitar esse estado de consciência que transcende o conceitual, a resposta conceitual. Então, se para você é importante ir até o final, qual é a origem disso e daí por diante? Por exemplo, há uma outra passagem que alguém pergunta isso para o Buda, e o Buda pega, passa a mão no chão, levanta uma série de folhas e diz: aquilo que eu sei, aquilo que eu transmito para você são essas folhas que estão na minha mão. Aquilo que eu sei são essas folhas que estão na minha mão. Aquilo que eu sei são as folhas dessa floresta inteira à sua frente. Qual é a capacidade de compreensão da verdade para um praticante que ainda está no nível conceitual? Então, a verdade última, ela não...
assim, ela não é que ela não pode ser dita assim, não há como dizer a verdade última, porque dizer a verdade última é conceitual. A verdade última simplesmente se experimenta, se conhece, se é, não se descreve, entendeu? Por isso, o silêncio não significa uma não resposta. O silêncio é a resposta em si, é porque fora fora do conceito, a verdade ela está aqui agora. Enquanto eu estou falando, eu estou fugindo da verdade. Enquanto eu me torno ela, eu conheço ela pela minha própria experiência, eu me aproximo dela enquanto aquilo que é tal como é, entendeu? Faz sentido. Eu sei que parece meio confuso, mas faz sentido o que eu estou dizendo para você? Sim. Então, assim, se você quer fazer engenharia reversa e ir voltando, vai voltando. Mas em algum momento você vai falar, tá, mas daqui para... Então, quando você chegar nesse momento, para aí e relaxa. Sim. Aí vai vir de novo a pergunta, tá, olha... Uhum. Esse é o exercício, entendeu? Desconstrução da lógica discursiva e partir para o campo experiencial. Isso, vou buscar. Eu acho que então isso, na verdade, é exatamente o Uma Vipassana. resposta, sim, senhor, não, senhor. Tem que ser uma resposta do tipo, faz sentido ou não fez, entendeu? Não. O que eu entendi do que você falou é exatamente a questão do... Isso é exatamente aquele posicionamento mental que eu acredito que você está passando para a gente, que é o do Vipassana, né? Que essa é a hora de ver se tem substância, né? Quando você pergunta, tá, mas e aí? Da onde veio tudo isso, né? E aí você vai, e aí chega um momento que você, tipo, larga. Só larga, tipo, nesse larga, continua consciente. Mas a gente precisa ir esgotando tudo isso, assim, no campo da explicação para chegar a um momento onde, tipo, não tem mais o que falar, tipo... Mas não pode ser fabricado, entende? Tem que ser natural. Aí sim. Opa, Lama, Lamoang posso fazer uma Du, pergunta? posso Ué, Oi, Cristina. tudo bom? Tudo. Posso fazer uma colocação aqui? Claro. Você falou uma coisa bonita e falou, olha, os contemplativos já conhecem as verdades, né, que os cientistas estão trabalhando tanto hoje. Sim, tem uma fala, não lembro de quem, que diz assim, que os cientistas e a ciência busca traduzir e explicar aquilo que poetas místicos e santos de todas as filosofias e religiões já descobriram há muito tempo. Mas eu acho isso importante colocar, porque a beleza do momento atual não é nem de colocar o cientista de um lado, os religiosos de outro, mas de integrar isso. Até porque o que permitiu esse desenvolvimento, precisamente estamos aqui porque milhares de engenheiros desenvolveram seus chips e a tecnologia de comunicação que a gente está aqui. Então, como o próprio Dalai Lama estimula e incentiva essa integração ciência e espiritualidade, eu acho que a beleza de tudo isso é o quanto é o rebatimento do resultado da ciência para amenizar o sofrimento da sociedade. Então, quando a gente vê os estudos da meditação, paciente com câncer, paciente na terminalidade, a meditação nos presídios, enfim, esse movimento que a gente assiste hoje, quando bem feito nessa integração, que o próprio Dalai Lama tanto tem estimulado essa conversa ciência e espiritualidade, ela tem sido extremamente benéfica. De um lado, porque a gente vai abatendo o excesso de racionalidade científica, que é um atrapalho, e de outro, a gente vem trazendo e reconhecendo a contribuição das religiões para o progresso da humanidade. Então, acho que eu tenho que fazer essa ressalva, porque é muito bonito o que hoje se faz a nível de aplicação, digamos assim, né, da própria meditação dentro desse âmbito. Eu acho que isso tem contribuído para amenizar os diversos sofrimentos do mundo. Então, é isso. Perfeito, Cristina. É isso mesmo, sem reparo nenhum.
É exatamente isso, perfeito. Lama, só para agradecer e dizer que fez muito sentido, sim. Estou aqui. Joia, que bom. Lama, Grato. Oi, Leonel. sobre o assunto, tudo bem, Lama? Eu tenho uma dúvida sobre justamente isso, no ponto que o Bruno terminou a dúvida dele, e que o senhor estava explicando. Aí, nessa parte aqui do próprio texto, ele diz: enquanto isso durar, repouse na não conceitualidade. Uhum. E se esse estado deteriorar, ou seja, ele estaria meditando sobre o vazio, repouse na mera não conceitualidade do desaparecimento do aspecto da vacuidade. Isso seria, de certa forma, quando a meditação da vacuidade em si, ela já entraria no aspecto da não percepção nem não percepção, que seria o 31º mundo da superação da vacuidade, né? Da pré-budeidade, como diz os cânones. Então, mas veja bem, assim, ó, o que ele está querendo dizer aqui, Leonel, é o seguinte, ó, enquanto isso durar, repouse na não conceitualidade. Você está na não conceitualidade. Se você perder esse estado de não conceitualidade, ou seja, se sua prática deteriorar, né, está dizendo, se esse estado deteriorar, repouse na mera não conceitualidade do desaparecimento do aspecto da vacuidade. Assim, esse aspecto da vacuidade que você está cultivando, você começou a perder isso, começou a deteriorar. No momento que você perde isso, essa situação de perder, você também precisa reconhecer que isso também é insubstancial e é não conceitual, para que você não perca a meditação. Assim, reconhece isso também, entendeu? Como sendo, reconhece o aspecto não conceitual desse momento em que desaparece o aspecto vacuidade da tua meditação. É uma maneira de você, digamos, remediar o que está acontecendo, entendeu? E não perder o foco na sua meditação. Certo, não seria ainda o 31º. Assim, Leonel, na hora de colocar em categorias, como eu não alcancei, eu digo isso sinceramente, não estou sendo irônico aqui, entendeu? Como eu não alcancei esse estado, eu não saberia dizer qual é o nível que você falou, 31º, eu não saberia dizer, tá? Eu estou sendo muito honesto, não estou sendo irônico. Eu não sei se é ou não é. Eu só poderia te dizer isso, assim, é uma maneira de você não perder a sua meditação. Então, se permanece na não conceitualidade. E se isso deteriorar, reconheça a não conceitualidade do desaparecimento, reconhece o aspecto não conceitual também desse desaparecimento do aspecto vacuidade, entendeu? Se isso entra em algum nível de estado de consciência, eu verdadeiramente não saberia te responder. Gratidão, Lama, porque me deu essa sensação que estaria partindo para o último estágio, né, que é não percepção nem não percepção. Pode até ser que seja, mas eu assim, como tenho um cuidado muito grande, assim, eu não me sinto seguro em cravar ou não é, entendeu? Por isso que eu deixo essa, talvez seja isso ou não, mas eu tomaria isso mais por enquanto como uma forma de instrução de prática. Gratidão, acho que aí seria mais seguro. Gratidão, muito grato. Bom, gratidão. Vamos fazer então um pouco a prática, gente? Nós vamos fazer daquele jeito em que eu costumo dizer, não façam isso em casa, né? Assim, aqui a gente faz, mas em casa vocês não fazem. Eu vou guiar um pouco a meditação, então eu vou para conduzir a meditação com vocês, eu vou colocar algumas perguntas discursivas. Escuta isso que eu estou dizendo, mas não entra no discurso, entendeu? Só tome isso como uma ajuda para você olhar sobre diferentes aspectos sem entrar na questão discursiva, gente. Eu estou sempre repetindo isso na prática de Latona Vipassana. Não é uma meditação analítica discursiva, né? Assim, de ficar massacrando a mente com pensamentos. Senão, espectros diferentes do teu olhar para o mesmo objeto e daí por diante. Então, eu vou conduzir essa meditação. Quando vocês estiverem em casa fazendo,
simplesmente, às vezes, memorizem quais são as perguntas, os olhares que você tem na meditação para a própria mente, para tornar ela o mais sutil possível, não tão discursiva, e dessa forma ir refinando a sua prática, para naturalmente, ao final... Agora, se você estiver querendo encontrar esse momento de não resposta, você já caiu numa armadilha. Veja, não, sem medo e sem expectativa, sem desejo aqui, entendeu? Sem desejo de qualquer experiência. Veja, a resposta que eu dei para o Rafael, não deseje nada, ainda que isso possa ser um meio pelo qual te ajude ou não. Qualquer forma de desejo e aspiração pode ser um obstáculo. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, tudo bem. Larga. Simplesmente olha, e no momento em que... nesse momento, isso. E fica na concentração. Independentemente de experiência, não experiência e tal. E se vier algum pensamento e tal, larga ele. Volta para a chamata, ou volta para a vipassana. Usa o recurso que você quiser mais para cultivar esse estado natural da mente. É isso que a gente quer. Tá bom? Então vamos lá fazer a nossa parte. Lama, quer que eu coloque o passo a passo? Você coloca? Sobe mais um pouquinho, Olivia. Isso, vai. Então, primeiro a gente faz a tomada de refúgio, geração da Bodhicitta. No Buda, no Dharma. Distração. Vamos lá, gente. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Em todos os meus nascimentos, possa não estar separado do perfeito Dharma, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras, e atingir rapidamente o estado de Bhaviti. Nós fazemos a oração dos 7 ramos. Ao nobre Chirinzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 templos, com completa sinceridade e rendo homenagem. Apresento ofrendas materiais e imaginadas de flores, incenso, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc., e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde tempo sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos e os 5 atos hediondos de conflitância imediata. Confesso todos os atos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos, por Shravākas, Pratyekabudas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto o Sansara se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana, e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano do sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possa a glória de um dia dos seres ser obtida sem demora. Então, a partir desse momento, eu visualizo à minha frente o Lama Raiz, cercado de todos os Lamas da linhagem, e ao redor todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas, Siddhanta, Akinis, professores do Dharma, Dharma, Sangha. E com essa visualização à frente, eu faço o seguinte súplica.
Budas e Bodhisattvas do universo, e o Lama perfeito, meu bom e verdadeiramente virtuoso mestre. Por favor, vejam-me e abençoem. Por favor, pacifiquem minhas faltas completamente. Por favor, despertem a genuína compreensão dentro de mim. Por favor, dissipem todos os obstáculos à prática do caminho Mahayana. E aí, então, faço oferendas visualizadas. Faço oferendas exteriores, de água de beber, água de lavar, flores, incensos, luzes, perfumes, manjares e música, e rogo a nova Assembleia que as aceite. Então, nesse momento, eu visualizo que o Lama raiz, os lamas da linhagem, se dissolvem em luz, entram pelo meu canal e se assentam no receptáculo luminoso na altura do meu coração. Todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas, Dhammas, aqueles protetores do Dharma, da atenção que estavam ao redor, se dissipam na vacuidade. Então, tendo o Lama raiz na altura do coração, todos os lamas da linhagem, a gente vai fazer a prática agora de sabedoria, de vibração. Para começar, vamos tirar alguns momentos aqui para estabilizar a nossa mente. Se você quiser, escolhe um suporte visual, auditivo, a respiração, qualquer que seja, para estabilizar um pouco sua mente, para acalmar a mente. Agora, a sua plena atenção. As outras experiências sensoriais só são distração nesse momento. Deixa. Permanece no sua mente. Plena atenção. Suave. Plena atenção. Permanece no sua mente. Deixa de distração. Agora, com a mente mais estável, vamos olhar para os agregados da forma. Escolha qualquer forma que você quiser. Se for para uma forma, para algum objeto que esteja à sua frente.
veja se ele tem existência inerente. Se de fato possui alguma entidade. Precisa que ele é composto de partículas. Na medida em que eu vou percebendo que elas são compostas, percebo que a água ainda não é subpartícula, subpartícula. E depois dessa subpartícula, tem mais algo que verdadeiramente existe e é permanente. Há um se houver investir mais, se não permanece a longo prazo, se ela não te pagar, volta antes, ou então volta para chamar a escola. E olha de novo, e veja se há. E se não há, larga, fica, sem fábrica, que seja natural. Um problema sério. Sabe qual é o problema do tio? A estação vai, vem, ok. Olha por outro lado agora. Veja se tem. Pode ser outra forma.
esse tema. Vamos fazer a dedicatória. Graças a esse mérito, pelo cotidiano de ciência, vencidos os que são as máculas, possa eu liberar todos os seres do oceano de Samsara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice do ancianato. Obrigado, gente. Pratiquem ao longo da semana. E mais tarde tem ensinamentos do Rinpoche, né, às 3 horas, então todos convidados também. Enfim, bons ensinamentos, boas práticas e um feliz Dia dos Pais aí para quem é